Olá, irmãos, irmãs, amigos, amigas, alunos da Escola Bíblica Dominical. Eu quero vos cumprimentar com um bom dia na paz do Senhor Jesus. É alegria para nós podermos retornar a este canal e gratos a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas até aqui. Louvo a Deus porque vocês têm nos ajudado em oração, vocês têm ajudado na divulgação do trabalho da Escola Bíblica Dominical, a sua EBD online da Assembleia de Deus Renovação. Temos tentado com bastante esforço de todos, a partir do nosso pastor Paulo Silas Reis, através da sua liderança, os nossos professores, toda a liderança da EBD, o pessoal da técnica, da ADR Comunicação, da Infotec, enfim, todos aqueles que estão envolvidos neste trabalho, e tem sido um trabalho prazeroso. Vocês podem ter certeza que para nós é uma alegria muito grande a cada aula, a cada gravação que fazemos, no intuito de levar até vocês o ensino da palavra do Senhor. Muito obrigado pela receptividade, muito obrigado pelo feedback que estamos recebendo e por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Continue nos ajudando em oração, continue nos ajudando com o seu incentivo. Isso tem nos ajudado muito. Amém? Tivemos na semana passada uma aula sensacional ministrada pelo nosso pastor Eudio Martins. O feedback e o retorno dessa aula foi o melhor possível, como todas têm sido, né? E graças a Deus o Senhor tem feito algo diferente, tem levado até nós palavras de bênção, e nós temos sido abençoados por cada ministração, por cada aula. E hoje estaremos dando sequência ao estudo da nossa revista, da Escola Bíblica Dominical. Estaremos estudando hoje a lição de número 6, sob o título de Alimento, Ídolos e a Liberdade Cristã. Aqueles que estão chegando agora, eu quero reforçar que estamos estudando a revista da Assembleia de Deus de Belém do Pará, no modelo da PEC, e o título desse trimestre está baseado na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então estamos estudando assuntos concernentes a esta carta que Paulo escreveu aos nossos irmãos lá de Corinto. E até então vínhamos estudando algo relacionado ao casamento, a relação familiar, homem e mulher, enfim, algumas coisas inerentes a esse assunto. E a partir de hoje, ou nessa lição de hoje, nós estaremos mudando um pouco o foco para falar de relacionamentos no que tange à sociabilidade, ao relacionamento social que Paulo percebeu naquele momento e que, como nós estamos falando ao longo desse trimestre, também diz respeito aos nossos relacionamentos, à nossa vida, aquilo que temos vivido no nosso dia a dia. Então, de novo, reitero que esta carta, essas lições que estamos estudando, escrita por Paulo lá no passado, tem servido para nós no dia de hoje, para a nossa igreja, para a nossa família, enfim, são cartas que têm um contexto e uma aplicabilidade muito grande nos dias de hoje. E esse texto, esse título, Alimento, Ídolos e Liberdade Cristã, diz respeito realmente ao relacionamento social, e que eu tenho certeza que será muito bem explorada pelo professor que irá ministrar essa aula de hoje. Então, a aula está baseada nos capítulos 8 e 10 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e o textual no 1 Coríntios capítulo 10, versículos 23. Então, assuntos como as coisas sacrificadas a ídolos, a liberdade tem limites, direitos, enfim, uma série de assuntos e temas que eu tenho certeza que o nosso professor irá abordar durante a ministração dessa aula.
E para ministrar essa aula, eu tenho a grata satisfação de convidar e anunciar um professor, um pastor da nossa igreja, que também é muito dedicado ao ensino. Aliás, é uma das suas atividades profissionais, é o ensino, é lecionar, e ele tem também nos ajudado muito através de incentivo, através do apoio que ele tem prestado a todos nós. Eu quero convidar o pastor Sérgio Murilo, pastor da nossa igreja, exímio pregador e exímio conhecedor da palavra do Senhor, que irá ministrar nesta manhã a palavra de Deus baseado neste assunto da lição de hoje da Escola Bíblica Dominical. Então eu quero desde já agradecer ao pastor Sérgio que aceitou o nosso convite da Escola Bíblica Dominical, para que venha ministrar e falar a respeito desse assunto, aquilo que Deus colocou em seu coração. Amém? Pastor Sérgio, é com o Senhor, que o Senhor o abençoe e que essa aula seja realmente bênção para todos nós. Amém? Seja bem-vindo. Olá, meu irmão, minha irmã. Um prazer estar aqui com você mais uma vez. É muito bom podermos entrar no seu lar para juntos estudarmos um pouco da Palavra de Deus. Hoje, mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a revista que trata do estudo da carta do apóstolo Paulo, a primeira carta aos crentes de Corinto. Tivemos já lições maravilhosas, aulas espetaculares. Eu te aconselho a dar uma pesquisada e assistir às lições anteriores, ministradas por professores extraordinários, e também nos acompanhar assistindo aí as demais aulas, as demais lições que serão publicadas na página da nossa igreja. Tá bom? Hoje estudaremos a lição de número 6, Alimento, Ídolos e a Liberdade Cristã. Estudaremos o capítulo 8 e o capítulo 10 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, né? Muito bem. O apóstolo Paulo, ele traz uma discussão, ele traz à tona uma discussão que estava causando um grande alvoroço na igreja localizada na cidade de Corinto. Os crentes estavam, em especial os crentes mais antigos, os crentes de um maior conhecimento bíblico, estavam consumindo carne sacrificada aos ídolos. E isso causou um problema na igreja, um problema com os demais cristãos tratados por Paulo como os cristãos mais fracos. Eles sentem que isso é pecado, eles acreditam que isso é pecado, e isso causa um grande conflito na comunidade ali da igreja de Corinto, ao ponto desta confusão gerar outros problemas naquela igreja. E Paulo agora decide instruir os crentes mais antigos, os crentes fortes, acerca dessa situação que estava sendo causada por seus atos, que de certa forma, para eles próprios, não estava lhe causando dano algum, mal algum, né? Mas Paulo vai por uma linha muito bacana e nós vamos analisar isso aí. É óbvio que, trazendo para os dias odiernos, nós não podemos aqui passarmos minutos, né, discutindo sobre a carne sacrificada aos ídolos. Não teria muito sentido essa discussão. Mas essa discussão ela é atual porque ela nos traz à tona algumas questões que estão hoje causando um certo problema entre os crentes, entre os evangélicos, né, entre os cristãos. Então, mutatis mutandis, né, dentro da mesma linha do que nós vamos estudar.
É permitido um crente frequentar shows de comédia de stand-up? É permitido um crente frequentar cinema ou cinemas, né? Ir a teatros, assistir peças que não sejam ligadas à fé cristã? É permitido o crente ir a um estádio de futebol e ir lá torcer pelo seu time, vibrar, né? E até postar nas redes, assim, não basta ir, eu tenho que postar nas redes sociais. Crente ir à praia, postar fotos com roupas íntimas na praia, uma coisa também que tem trazido bastante desconforto no meio evangélico, no meio cristão. É permitido se fazer comédia com a palavra de Deus, com a Bíblia? Quais são os limites que Deus impõe para nós acerca destas coisas, né? Então nós vamos falar sobre esses temas e nós vamos falar para chegarmos a 3 objetivos, né? Lógico que não tenho pretensão alguma de esgotar o tema, mas nós trataremos esses assuntos para tentarmos chegar a uma conclusão, mesmo que genérica, em 3 objetivos, né? Primeiro objetivo nosso, o que é liberdade cristã? O que significa essa liberdade cristã? Até onde ela pode se estender? Né? O Senhor Jesus nos disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Também conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós somos livres. Agora, essa liberdade cristã, ela é ampla, ela é restrita, ela é restringível ou restringida? Como que funciona? Né? Qual a diferença entre liberdade e eu não vou dizer libertinagem, uma palavra que minha avó e minha mãe e meu pai usavam muito, né? Não confunda liberdade com libertinagem. Eu vou falar liberdade versus anarquismo, né? Até onde a liberdade ela pode me favorecer? Quais são os limites dessa liberdade? Então, liberdade versus anarquismo. E o que é que eu devo praticar? O que é lícito que eu pratique? O Paulo vai dizer todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, o que é lícito e o que me convém? Né? Vamos tratar sobre esses temas aqui nessa lição. Tá bom? Muito bem. Eu quero ler aqui o texto bíblico base, 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 1 ao 13. Nos diz assim, vou ler na Nova Versão Internacional. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, esse é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Depois nós vamos ver que essa premissa, ela é a premissa base dos cristãos fortes para praticarem o que nós vamos comentar logo em seguida. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, esta fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Falando agora para os crentes fortes, né?
Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem esse conhecimento comer um templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Que ensinamento extraordinário de Paulo. O que estava acontecendo com os cristãos lá da igreja da cidade de Corinto? Os cristãos se dividiam ali entre cristãos fortes, enraizados na palavra, conhecedores da palavra, né? E os cristãos fracos, aqueles neófitos, aqueles cristãos iniciantes que haviam saído do paganismo, né? E os cristãos fortes, o que acontecia? Era comum se sacrificar carne aos ídolos, né? E se levar para o templo. Quando se levava para o templo, o sacerdote daquele Deus com D minúsculo dividia aquela carne em 3 partes iguais. Dava uma parte para quem levou o sacrifício, uma parte ficava para aquele ídolo e a outra parte ficava com o sacerdote, que consumia e vendia o que excedia. Só que ele vendia mais barato. Ele vendia, a revista vai falar que ele vendia nos mercados, né? Nas feiras, nos mercados, nos restaurantes, mas a maioria dos autores dizem que essas carnes eram vendidas nos templos, vendida a um preço mais barato, né? Vendida a um preço mais barato. Embora a revista tenha razão, porque o próprio apóstolo Paulo dá base para que pensemos que essas carnes sacrificadas a ídolos também eram vendidas no mercado. Quando ele diz, quando você for comprar carne no mercado, não pergunte a origem dela, né? Compre e leve para sua casa, né? Mas a maioria dos autores dizem que eram vendidas nos templos e por isso eram vendidas mais baratas, né? Pois bem, os cristãos fortes, eles iam lá e compravam essa carne. Eles compravam sobre uma premissa verdadeira. Como eles tinham pleno conhecimento de que só há um Deus e só há um Senhor, esses deuses, objeto do sacrifício, ele não existe. E se ele não existe, esse sacrifício também não existe. Logo, esse sacrifício não contaminou a carne, né? Então, essa era a premissa destes crentes, né? Conhecedores. E Paulo reafirma essa premissa. Paulo confirma essa premissa, dizendo, olha, realmente só há um Deus, e só há um Senhor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esses deuses aí são deuses fruto da imaginação do homem, logo eles não existem. Se eles não existem, eles não podem contaminar a carne que os é oferecida em sacrifício. Então, essa premissa, ela é bem bacana de se observar. Mas são crentes neófitos, crentes novos convertidos, crentes fracos, que não tinham esse conhecimento, não detinham esse conhecimento, e que se escandalizavam em ver os irmãos comprando carne sacrificada aos ídolos e consumindo. E tinham outras coisas, esses cristãos frequentavam festas pagãs, né? Iam na casa de outras pessoas que não comungavam da mesma fé e comiam lá, né? Tudo isso era motivo de escândalo para os cristãos mais fracos, né? Pois bem, quatro coisas eu preciso comentar com os queridos irmãos que estão nos assistindo acerca da introdução desta lição. O que o apóstolo Paulo nos traz é, primeiro, que o conhecimento ele deve ser contrabalanceado com o amor. Nós vamos depois tratar sobre isso de forma mais
pormenorizada, né? O conhecimento deve ser contrabalanceado, a sabedoria, o conhecimento bíblico, o conhecimento da fé cristã deve ser contrabalanceada com o amor, que é o mais profundo e perfeito sentimento que deve habitar no coração de todos os cristãos. Segundo, a autoridade deve ser contrabalançada pela disciplina, né? Eu tenho liberdade absoluta, mas eu tenho que contrabalançar esta liberdade e esta autoridade que eu tenho sobre a minha vida com uma disciplina, né, com regras impostas para que eu não me torne um posso fazer tudo, né? Posso fazer tudo. Repito, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Vamos chegar a essa conclusão. Terceiro, a experiência deve ser contrabalançada pela cautela. Nós vamos tratar disso lá na frente. Esses cristãos, eles detinham experiência com Deus, né? Mas depois Paulo vai fazer uma ligação desses cristãos, né, da situação vivida por esses cristãos, com a situação vivida pelo povo de Israel no deserto. E vamos ver qual foi o resultado. E por último, a liberdade deve ser contrabalançada pela responsabilidade. Isso é extraordinário. Responsabilidade. Eu tenho liberdade, mas essa liberdade tem que contrabalançar com a responsabilidade que me é imposta. Muito bem. Paulo se dirige aos cristãos mais fortes da igreja porque eles possuíam conhecimento espiritual e experiência e entendiam a autoridade e liberdade que eles tinham em Cristo. Mas Paulo diz assim, escutem, os mais fortes, eles devem cuidar dos mais fracos. Os mais fortes devem cuidar dos mais fracos. O que isso significa? Então, vamos lá. Paulo primeiro diz, o conhecimento deve ser contrabalançado pelo amor. Então, vocês detêm conhecimento, a premissa de vocês está extraordinária. É verdade, só existe um Deus. O Deus pagão é um nada. E se é um nada, nada pode contaminar. Mas cuidado, porque há crentes que se escandalizam com isso. E o teu objetivo principal é ir para o céu, mas levar o teu irmão junto com você. Aliás, o Senhor Jesus tem base bíblica, né? Eu quero ler aqui Mateus capítulo 22, versículo 36, né? E seguintes. Um certo doutor da lei interroga Jesus e diz o seguinte: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Qual é o grande mandamento? Né? Vários mandamentos, e ele queria saber qual ou quais eram os grandes mandamentos. Jesus respondeu e disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este. Qual é o segundo mandamento? Nós sabemos: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então veja, os dois grandes mandamentos estão ligados ao substantivo abstrato amor. Não é? Amor. O primeiro amor dedicado a Deus, que é o amor pleno, o amor sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, é o amor dedicado ao próximo, ao meu próximo. Eu preciso amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. Então Paulo diz assim, olha, o conhecimento ele deve ser contrabalançado pelo amor. Os membros mais fortes da igreja sabiam que os ídolos não poderiam contaminar os alimentos, de modo que economizavam dinheiro comprando a carne mais barata vendida nos templos. Mas tudo isso ofendia os cristãos mais fracos, porque muitos deles haviam saído daquelas seitas, haviam participado daqueles rituais, e eles se escandalizavam com isso, E aí Paulo diz assim, escuta, você deve amar o seu próximo como você ama a si mesmo. O teu conhecimento essa premissa pela qual você se utiliza, né?
para comprar essa carne sacrificada aos ídolos, ela até é verdadeira, mas cuidado para esse conhecimento não inchar o seu coração. Você não achar, tá vendo? Eu sei, isso não me faz mal algum. Então, que se explodam aqueles que pensam o contrário. Eu vou para o céu, isso não é pecado. Eu tenho convicção disso. Ora, se essa tua convicção de que aquilo que você está praticando não te levará para o inferno, porque não é pecado, mas está causando danos à igreja de Cristo, levando pessoas que estão se escandalizando com aquilo para o inferno, meu irmão, cuidado, porque esse teu conhecimento pode estar fadado ao fracasso. É isso que Paulo está aqui nos trazendo. Eu quero ler Romanos capítulo 14, versículo 15. 14, versículo 15. Olha o que Paulo diz, ó. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Veja, Paulo ensinando aos cristãos de Roma. Agora não é para os coríntios aqui não. Não é para a igreja de Corinto. É para a igreja de Roma. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Olha, eu posso trazer isso para os dias atuais? Posso trazer, querido. Né? Se o que você está fazendo, que para você não te ofende em nada, está ofendendo alguém, né? Está destruindo alguém que Cristo morreu por ele na cruz do Calvário, né? Você é culpado disso também. Não estou aqui querendo dizer, queridos, que nós tenhamos uma vida regrada pelos conceitos dos outros, né? Em resumo, viver para agradar a outros. Não é isso não. Estamos falando de escândalo, não é? Nós estamos vivendo em momentos que escândalos e mais escândalos estão surgindo. Eu volto a falar sobre a arte do stand-up, né, da comédia praticada nos palcos por uma pessoa sozinha. Quantos crentes estão viciados nessas comédias? Ah, mas isso não me traz dano algum, isso não me traz prejuízo algum. Querido, estamos vivendo uma época digital. Eu estou gravando essa aula e essa aula será assistida nos Estados Unidos, na Europa, no mundo inteiro. Quando a pessoa grava um vídeo ofendendo a fé cristã, mesmo que ele esteja utilizando essa linguagem, essa situação de forma engraçada e que não o prejudique, se ele está escandalizando algum irmão ou influenciando para que esse irmão seja destruído, ele tem participação e responsabilidade nisso, né? Estou usando o stand-up porque tem alguns que gravam umas coisas assim meio que absurdas na internet, inclusive na área cristã, na área evangélica, né? Então, Paulo diz isso no versículo 15 do capítulo 14 de Romanos. Não destrua por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não destrua por causa da tua paixão por futebol aquele que se escandaliza e vai acabar sendo destruído porque ele é mais importante que a tua paixão, ele é mais importante que as tuas próprias convicções. Não estamos aqui entrando em detalhes se isso é pecado ou se não é pecado. Tá joia? Muito bem. E aí, o apóstolo chama a atenção dos leitores para 3 fatores importantes aqui nesta lição. 3 fatores importantes. O primeiro, o conhecimento. Conhecimento conhecimento com consciência. Depois nós falamos sobre consciência, mas conhecimento. Ele diz assim, ó, 1 Coríntios 1, versículo 5. Deixa eu achar aqui, 1 Coríntios 1, versículo 5. A igreja de Corinto era muito instruída. Veja o que Paulo vai dizer, ó. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo,
em toda palavra e em todo conhecimento. Então Paulo vai dizer que o conhecimento era algo comum na igreja de Coríntios, né? Dos Coríntios, né? A igreja era uma igreja sábia, uma igreja intelectual, teologicamente se falando. Então, eles sabiam que um ídolo não era coisa alguma, como nós falamos. A premissa deles é verdadeira, né? Olha, se o ídolo não representa nada, a carne sacrificada a esse ídolo nada representa. Um Deus inexistente não pode contaminar o alimento oferecido em seu altar, né? É uma lógica, mas cuidado, porque nem todos os problemas são resolvidos pela lógica. Nem todos os problemas são resolvidos pela lógica. Você quer ver um exemplo? Eu, quando era novo, né, praticamente há uns 10 anos atrás, né, quando eu era adolescente, quando eu era criança e até uma fase da adolescência, eu tinha medo do escuro, eu tinha medo de dormir sozinho. Eu morria de medo de dormir sozinho. Na minha casa, meu pai me colocou para dormir lá depois da cozinha, né? Fez um quarto para mim lá, eu fui dormindo lá. Aquelas noites eram terríveis, terríveis. Hoje, eu não tenho medo de escuro, eu não tenho medo de fantasmas, eu não tenho medo de acordar e ir ao banheiro, de transitar pela casa. É até legal, à noite a gente levanta, não tem ninguém acordado, você come, vai para a cozinha, faz uma refeiçãozinha escondida, ninguém fica sabendo, se ninguém ficou sabendo, você não engordou, né? Então a gente até transita na casa, em especial na cozinha, e vai lá no eletrodoméstico principal, que é a geladeira, e a gente faz uma boquinha. Muito bem. Mas eu tenho um filho de 9 anos, que morre de medo do escuro. E até a minha filha também não gosta do escuro. Se eu tentar explicar para eles, pela lógica que hoje eu conheço, que o fantasma não existe, que ele não vai aparecer, que não existe bicho do armário, bicho papão, isso não vai resolver a situação, isso é algo que ele vai aprender com a vida. Tem alguns que não aprendem nunca, mas com certeza quando ele casar, né, estiver na sua casa, ele vai rir dessas situações. Então veja, não é a lógica que resolve o problema do medo do escuro. Não é. São conhecimentos empíricos, são experiências que a pessoa vai tendo e que vai afastando esse medo do escuro. É isso que Paulo tá querendo dizer. Não é pela lógica, crente forte, que você vai explicar para o crente fraco que a carne sacrificada aos ídolos é um nada, porque o ídolo não existe. Não é por essa lógica, né? Uma atitude de quem sabe tudo evidencia ignorância. Quando eu digo que eu sei tudo, eu só demonstro que eu sou ignorante, não é? Seria ignorância de minha parte por saber que não existe fantasmas, apagar todas as luzes da casa. Não quero saber, todo mundo vai dormir no escuro e causar noites horríveis, como eu tive, noites horríveis para os meus filhos. Não, eu deixo luzes acesas. Luzes acesas. Eles vão superar o medo com as suas experiências e com o crescimento e o amadurecimento da sua mente. Tá joia? O primeiro é o conhecimento, o segundo é o amor, né? O segundo fator importante trazido por Paulo para os crentes de Corintos é o amor. Eu quero ler Efésios capítulo 4, versículo 15. Efésios capítulo 4, versículo 15. Paulo escrevendo para os crentes de Éfeso, ele diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Eu preciso seguir a verdade, mas em amor. Paulo vai falar em Coríntios, capítulo 13, vamos achar aqui, capítulo 13,
Ele vai falar assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Então Paulo vai transcorrer sobre o amor. O maior e mais nobre sentimento que permeia a alma de um seguidor de Cristo é o amor. É o amor. O amor para Deus, acima de todas as coisas, mas também para o próximo. É o amor vertical, acima de tudo, mas o amor horizontal. O amor que suporta, o amor que abraça, o amor que acolhe, né? Então ele vai falar sobre amor. A verdade sem amor é brutalidade, mas o amor sem verdade é hipocrisia, já dizia um grande filósofo, né? O amor deve ser sempre controlado pelo conhecimento, é óbvio, mas o amor é mais importante que o conhecimento. O amor é mais importante que o conhecimento. Se nós pudéssemos colocar numa balança, o amor tem um peso maior. Agora, é óbvio que quem ama não pode deixar de buscar o conhecimento, mas quem conhece deve buscar o amor. Amém? Os cristãos mais fortes na igreja de Corinto tinham conhecimento, mas não usavam em amor. Em vez de edificar os irmãos e irmãs mais fracos, apenas se tornavam cada vez mais presunçosos. Não é? Um professor que conhece muito numa faculdade, ele muitas vezes não tem o menor interesse pela ignorância do seu mais tenro aluno. Né? Por quê? Porque é um conhecimento mundano, um conhecimento natural. O conhecimento de Deus, ele obrigatoriamente nos aproxima do amor, porque são, mais uma vez repito, são os dois objetivos da vida cristã. É amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o amor está ligado a esses dois mandamentos ou supramandamentos, né? Eu poderia dizer supramandamentos, né? Os dois princípios básicos da vida cristã está ligadas ao amor, tá bom? Na verdade, o que eu queria também falar com você, que às vezes, na minha infância, na minha adolescência, né, a gente achava crente que vive debaixo de algumas regras, debaixo de leis pesadas, são os crentes mais fortes, né? Mais robustos espiritualmente. Não. Paulo mostra aqui que não. Né? Os crentes mais fracos, eles dependem de regras de conduta. Eles criam mais e mais e mais regras de conduta. Eu lembro que há muitos anos atrás eu era um apaixonado absoluto por um refrigerante. Né? Eu vou falar a marca, todo mundo conhece, por Coca-Cola. Eu era apaixonado. Eu tomava, se deixasse, 2 litros de Coca-Cola tranquilo. Né? Com o passar do tempo, perdi um pouco a paixão e o amor, né, pelo sabor da Coca-Cola. Continuo tomando. Aliás, deixa eu tomar aqui um gole disso que está nessa caneca, né? Depois eu digo para vocês o que é, tá bom? Vai ficar aí como segredo para quem ficar até o final. Falta pouco. Hoje eu não tenho mais essa paixão pela Coca-Cola. Não tenho mais essa paixão. Né? Mas eu poderia, quando tinha aquela paixão, achar que aquilo era um vício, né? E para algumas pessoas até é vício, e criar uma norma espiritual. Eu vou me abster de tomar Coca-Cola, porque Coca-Cola é pecado. Tomar Coca-Cola é pecado. Né? Ora, isso só demonstra fraqueza. Fraqueza, porque tomar Coca-Cola, mesmo que seja um vício, é uma questão de paladar. Né? Isso não vai me deixar fora dos céus, me tirar a salvação, porque eu gosto de Coca-Cola. Então, na verdade, a ideia do crente forte e do crente fraco é que o crente forte, ele conhecia a Bíblia ao ponto, conhecia os princípios norteadores
do cristianismo ao ponto de dizer, eu não preciso me sujeitar a determinadas regras, essas coisas não me afetam, não me fazem pecar. E os crentes fracos, eles criavam normas e condutas mais rígidas, né? Imagina um crente que saiu do paganismo, que vivia ali na idolatria, acreditava piamente que aquele Deus existia. Ele agora se desconverteu, saiu daquele, né? Nós temos no Brasil, por exemplo, muitos alcoólatras, me permite dizer isso, muitos alcoólatras que aceitaram a Jesus usavam todas as suas pregações para falar mal da bebida alcoólica. Não é? Mas por quê? Porque eles saíram. Eles achavam todos os que bebem vão se embriagar. Né? Tem pessoas que não bebem porque não gostam. Não tem o menor prazer em ingerir álcool. E daí? Né? Não há uma lógica. Para ele que saiu daquele mundo, ele precisa criar umas regras absolutas para ele se afastar. Ele passa na outra calçada onde existe um bar. Se tem um bar ali, ele acha que é pecado até passar por aquela calçada. Ele atravessa. Né? Se ele vê um crente ali dentro, ele já pensa, tá bebendo. Às vezes o crente entrou para pedir uma informação para alguma coisa e ele tem... Mas por quê? Ele criou regras muito rígidas para controlar a sua pessoa, a sua personalidade, para fazê-lo um crente melhor. Né? Enquanto uma pessoa que não era alcoólatra, às vezes entra num bar, normalmente, compra um refrigerante, né? E isso não altera a sua espiritualidade. Amém? Então, nós temos que suportar esses crentes fracos e ajudá-los, não ignorá-los. Né? O terceiro ponto que Paulo fala aqui é a consciência. Consciência. Consciência, na sua origem etimológica, a origem etimológica da palavra, ela fala sobre um senso íntimo, né? É uma percepção do certo e do errado, que todo ser humano tem, né? A percepção do certo e do errado. Paulo chama a atenção dos crentes para a consciência, nos versículos 7 ao 13. Consciência é conhecer. A consciência é o tribunal interior no qual os atos são julgados e aprovados ou condenados. A consciência depende do conhecimento. Quanto mais conhecimento espiritual possuímos e praticamos, mais forte se torna a consciência. De que forma? Quanto mais conhecimento de Deus eu tenho, quanto mais conhecimento espiritual eu tenho, mais forte se torna a minha consciência em saber o que é certo e o que é errado. Né? Certo e errado. Esse senso íntimo de percepção do certo e do errado é a consciência. Amém? Somos livres em Cristo, mas devemos ter cuidado para que nosso conhecimento espiritual seja moderado pelo amor e para que não tentemos os cristãos mais fracos a agir contra a sua consciência. Volto a dizer, a consciência dele do certo e do errado, às vezes, pela falta de conhecimento que você e que eu temos, é outra, e eu não posso levá-lo à tentação. Em segundo lugar e por último, a experiência deve ser contrabalançada pela cautela. A experiência deve ser contrabalançada pela cautela. Paulo diz assim, olha, cuidado, aquele que está em pé, ore para que não caia. Aquele que está em pé, veja, olhe para que não caia. E ele traz como um paradigma o povo de Israel no Egito, o povo de Israel que saiu do Egito e foi caminhar rumo à terra prometida. Paulo diz assim, olha, eles foram batizados no Mar Vermelho, eles comeram do maná do céu, beberam da água que Deus proveu, viram os maiores milagres acontecendo. Meus queridos, não tem ninguém que conheceu Deus na sua essência, na sua mais profunda essência, que o povo de Israel que saiu do Egito. Não é?
O povo de Israel que saiu do Egito conheceu Deus de uma forma extraordinária. Mas diz a Bíblia que de 20 anos para cima, ninguém entrou, senão Josué e Caleb. Né? Tem mais dois lá que depois você pode procurar, que também entraram, mas Josué e Caleb é citado lá como os dois únicos homens de 20 anos para cima que entraram na terra prometida. Os demais sucumbiram no deserto, morreram no deserto. E Paulo está querendo dizer para eles, olha, cuidado que a experiência deve ser contrabalançada pela cautela. Cuidado para você não sentar na mesa com o ímpio, comer da carne sacrificada aos ídolos e acabar não sendo contaminada por ela. Tá? Paulo deixa isso bem claro. Todavia, esses privilégios espirituais que o povo de Israel gozou no deserto não impediram o povo de Israel de cair em pecado. Quando pensamos que somos fortes, descobrimos que somos fracos. O cristão forte que come carne no templo pode estar lutando contra um inimigo poderoso demais para ele. Cuidado, crente. Você, mutatis mutandis, né? Trazendo, você que está indo para estádio de futebol, gritar o nome do seu time, vibrar. Cuidado, porque você pode estar lutando contra um inimigo maior do que você pode suportar. Você que costuma ir a shows de stand-up, rir com aquelas piadas. Cuidado para você não estar lutando contra um inimigo maior do que você pode suportar, né? Cuidado com isso, em todas as áreas. Cuidado com isso, tenha cautela. A experiência, ela deve ser contrabalançada pela cautela, né? Paulo adverte que um bom começo não é garantia de um bom final. Não é porque você começou bem que você vai terminar bem, né? A pior derrota é a derrota da virada. Derrota por virada. Quem assiste futebol, quem gosta de futebol, sabe disso, né? A pior derrota é quando o seu time está ganhando. Imagina o seu time está ganhando de 3-0 e tomou uma virada para 4-3. Né? Essa é a pior derrota. Então, nem sempre quem começa bem, termina bem. Tome cuidado com isso. O povo de Israel experimentou os milagres de Deus, no entanto, falhou quando foi testado no deserto. Né? E aí ele vai trazer que os crentes de Corintos, né, eram culpados de algumas coisas que estavam acontecendo dentro da igreja. Eles eram culpados. Né? Paulo não está sugerindo a possibilidade de que você vai perder a salvação. Ele não entra nesse detalhe. Ele está dizendo que você tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado para você não cair. Quem está em pé, olhe para que não caia. A terceira advertência de Paulo é para que Deus nos capacite de modo a superar a tentação se dermos ouvidos à palavra de Deus. O cristão que pensa ser capaz de permanecer em pé pode cair, mas o cristão que foge é capaz de ficar em pé. Então, é melhor fugir, é melhor escapar, é melhor que as pessoas digam que eu sou até covarde do que eu colocar a minha fé em risco. Um cristão não pode participar do alimento do Senhor. Olha que coisa interessante. Um cristão não pode participar do alimento do Senhor e do alimento do diabo sem se expor ao perigo e provocar ao Senhor. Não se servem a dois senhores. Né? O Senhor Jesus já nos orientou sobre isso. Não se pode servir a dois senhores. Não dá para eu sentar na mesa com o ímpio e comer carne sacrificada aos ídolos sem me expor ao perigo que essa ação vai me causar. Vai causar na minha alma, né? E para terminar aqui, a liberdade deve ser contrabalançada pela responsabilidade. Eu quero terminar com esse alerta. Cuidado, meu irmão, minha irmã, porque o artigo 187 do Código Civil, ele trata sobre a responsabilização daquele que no exercício de um direito excede o seu limite, tá? Então, nós temos, a título de exemplo, é lícito você fazer construções na sua residência? É lícito sim. Agora, imagine que você faça uma construção na sua residência que cause dano
ao seu vizinho, à construção do seu vizinho. Você será responsabilizado. Mas eu exerci um direito, tá? Mas o seu direito, já dizia meu pai, meu avô, minha avó, minha mãe, o seu direito termina quando o do outro começa, né? Então, Paulo vai dizer, a liberdade deve ser contrabalançada pela responsabilidade. E deixa eu terminar aqui com um alerta, querido. Nós temos uma responsabilidade de levarmos o máximo de pessoas possíveis para o céu. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Por que que não me convém? Aí eu volto aqui às perguntas. A primeira coisa, a liberdade cristã, é o viver pleno. Não é o que, nem como, pois esses são mecânicos, mas é o ser. Cuidado, porque a liberdade cristã, ela não pode ser manipulada pelo que nem como, mas ela deve ser dirigida pelo ser. Pelo ser. Eu sou cristão e como cristão tenho amor. E como tenho amor, levarei junto comigo o máximo de pessoas possíveis. E aí eu vou tratar da liberdade e da libertinagem, né? Que eu uso a palavra anarquia. Anarquia como aquele sistema de repúdio à autoridade. Anarquista, aquele que repudia uma autoridade. Então, eu tenho liberdade, tenho liberdade cristã, mas essa liberdade ela vem acompanhada com responsabilidades. Amém? Você e eu temos responsabilidades para com os nossos irmãos. A Bíblia diz que aquele que conquista o coração ofendido, parafraseando, aquele que consegue levar um irmão ao arrependimento, encobre uma multidão de pecados. Olha que coisa tremenda, né? Eu vou entrar no céu, mas eu preciso entrar no céu junto com os meus irmãos. E não daquele sentimento egoísta, egocêntrico. Eu acho que isso não tem nada a ver, então que se explodam aqueles que acham que eu estou pecando. Não, eu preciso entender que esses irmãos foram comprados com preço de sangue. E como comprados com preço de sangue, eles não podem se perder por causa dos meus prazeres, por causa daquilo que me faz bem. Amém? Eu devo promover aquilo que é lícito e edificante. Olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Por quê? Porque só me convém, todas são lícitas, mas só me convém praticar aquilo que edifica. Aquilo que edifica. O que é que edifica o teu irmão? O que é que edifica a tua irmã? O que é que edifica a igreja? O que é que edifica você? Deixa eu te dizer uma coisa. 3, 4 horas perdidas na fila de alguma coisa que não edifica em nada, te traz algum benefício? Né? Ninguém quer perder 46 minutos de aula, 44 minutos, é isso? 44 minutos, 40 minutos de aula. Eu sei, na aula mesmo, eu sou professor universitário, e a gente está ministrando aula, tem aluno que não suporta. Você começa a contar alguma historinha, né? Que não vai acrescentar absolutamente nada, todo mundo para. Por isso existem programas de fofoca na TV, né, que tem um Ibope elevadíssimo, né? Ibope elevadíssimo. Então, o que é que edifica? É isso que eu devo praticar, né? Se você está praticando alguma coisa que edifica, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ah, mas isso não é pecado. Edifica? Então, cuidado. A liberdade deve ser exercida com responsabilidade. Porque eu devo promover apenas aquilo que edifica. O que é liberdade cristã? É a prática de ações, né, que edificam o corpo de Cristo, edificam a igreja de Cristo. Se eu estou praticando alguma coisa que ao invés de edificar está trazendo prejuízos, eu devo tomar cuidado. Vou tomar aqui esse produto milagroso que está aqui dentro dessa caneca para encerrar a aula. Estão curiosos para saber o que é que tem aqui dentro? Eu fui pregar numa igreja, pregar na igreja,
no Nordeste e me trouxeram um copo com água, né? Eu pensei que era água. Quando puseram lá, eu olhei e aquela água estava meio barrenta, sei lá, tinha umas coisas dentro da água e eu falei, não vou tomar essa água, né? Eu falei, não vou tomar essa água. E preguei ali com a garganta seca, em momento algum. Quando terminou, o rapaz chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor não gosta de água de coco? Foi que eu descobri que aquela água que ele levou ali era água de coco, para refrescar a garganta. Água de coco está aqui. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, querida. Em nome de Jesus, exerça a liberdade cristã com responsabilidade. A paz do Senhor Jesus. Amém, glórias a Deus, graças a Deus por mais esta aula tão abençoada, tão especial, que o Senhor nos preparou através da ministração do pastor Sérgio Murilo. Pastor Sérgio, muito obrigado. Mais uma vez eu quero te agradecer pelo deferimento de estar conosco nesta manhã, ensinando-nos através da ministração da palavra do Senhor. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. A Escola Bíblica Dominical se sente honrada e agradecida por mais esta aula. Amém? Meus queridos, eu quero agradecer a todos que estiveram conosco até agora. Eu peço que vocês compartilhem, né, as nossas aulas através dos nossos canais, as nossas redes sociais, e que esses ensinamentos, que essas aulas possam chegar realmente ao maior número possível de vidas, de lares, nossos amigos, nossos familiares, enfim, todas as pessoas no qual vocês sentirem no coração de compartilhar. Quero mais uma vez agradecer ao nosso pastor Paulo Silas pelo irrestrito apoio, por sua liderança e por todo o carinho que tem dedicado a nós através da Escola Bíblica Dominical. Tivemos uma reunião, uma live com o nosso pastor na última quinta-feira. Foi muito rica, foi muito abençoadora. O pastor nos trouxe uma palavra de incentivo para todos os professores, todos aqueles que estão ligados à Escola Bíblica Dominical. E todos nós nos sentimos agraciados e abençoados pela sua liderança e por tudo aquilo que o Senhor tem, pela atenção que o Senhor tem dedicado a todos nós. Muito obrigado. Foram realmente momentos ali de muita alegria, de muita satisfação a todos nós da Escola Bíblica Dominical. Amém? Mais uma vez, pastor, obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por essa aula e pedir que o Senhor venha abençoar a cada um de nós. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, ó Pai, pelo dia que o Senhor tem nos dado, ó Pai, por essa ministração, por essa aula do qual ouvimos, ó Pai, que esta palavra, Senhor, que estes conceitos, ó Pai, que tudo aquilo que foi dito, ó Senhor, sejam aplicados e sejam observados por cada um de nós, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo, nosso eterno Consolador, possa falar, ó Deus, melhor a cada coração, ó Pai. Venha abençoar o pastor Sérgio Murilo, sua família, ó Pai, que esta vocação, ó Deus, de ensino, ó Pai, seja, ó Deus, cada dia mais, ó Pai, colocado, ó Pai, em prática no coração do Teu Filho, que ele venha, ó Deus, aplicar, ó Deus, esta vocação a todos nós, ó Senhor. Ajuda, ó Senhor, Teu Filho, dê graça ao Teu Filho. Abençoa também a todos aqueles que estarão ouvindo, ó Deus, esta aula, ó Pai, que esta mensagem, ó Pai, encontre, ó Deus, terreno fértil em cada coração, Senhor. Te pedimos a Tua bênção ao nosso pastor, pastor presidente, pastor Paulo Silas, a sua família, que o Senhor seja com cada um deles, ó Pai. Fica conosco nesse dia, nos dê um domingo abençoado na Tua presença, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu quero agradecer a todos, que nós tenhamos um domingo de bênção. Logo mais às 18 horas temos o nosso grande culto, o culto da família, na Assembleia de Deus Renovação, os nossos canais, YouTube, Instagram e Facebook, que estejamos todos apostos para assistir mais esse culto e adorar o nome do Senhor. E domingo que vem tem mais EBD, Escola Bíblica Dominical Online, amém? Essa é a sua Assembleia de Deus Renovação, a ADR, na visão 2020. Que todos tenham um domingo de bênção, na paz do Senhor. Amém.